Queridos, abra sua Bíblia, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Nós vamos continuar caminhando na nossa série, e hoje nós vamos falar sobre os erros do marido devedor. Nós já falamos sobre os erros de Davi, hoje nós vamos falar sobre os erros de Urias. Eu sei que eu vou desgostar alguns, a maioria olha para Urias e diz assim: bichinho, né? Davi é ruim, e é ruim mesmo, mas Urias também errou, e nós vamos pontuar aqui os erros de Urias. Capítulo de número 11 de 2 Samuel, do segundo livro de Samuel, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 7. Está escrito assim: vindo, pois, Urias a ele aqui é Davi, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele uma iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Diga: e não desceu à sua casa. Verso 10. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Diga: não desceu à sua casa. Versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu-a na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Amém. Queridos, nós já falamos aqui sobre os erros de Davi e já pontuamos aqui cada erro que Davi cometeu, dos versos de número 1 até o verso de número 5, mais ou menos, porque o 6 já começa a falar um pouco mais detalhado da história de Urias. Só que hoje nós vamos observar que não apenas Davi errou, como também Urias errou, como também Batseba errou, como também Joabe errou. Eu não vou falar de Joabe, porque o meu objetivo é falar dos erros que envolvem as pessoas que estão envolvidas com as suas respectivas famílias. Hoje nós vamos falar sobre os 4 nãos que identificam os erros de Urias. Já já eu digo para os irmãos quais são os 4 nãos que identificam os erros de Urias. O que nós temos aqui no texto que nós acabamos de ler? Nós temos uma aparente oferta de Davi. Depois que Davi comete o pecado de adultério com Batseba, ele tenta esconder, mas não dá para esconder porque ela engravida. Como ela engravida, a barriga vai crescer. Como a barriga vai crescer, o pecado vai ser descoberto, vai ser exposto. Então ele manda trazer Urias da guerra, para que quando
ele chegasse lá onde Davi o chamou, ele pudesse ir para casa, dormido com a mulher dele uma noite, logo, mesmo que ele não tivesse feito nada com a esposa, todo mundo iria achar que o filho era dele, pelo fato de que ele passou uma noite com ela. Essa era a estratégia de Davi. E nós sabemos o que está por trás da folga, entre aspas, que Davi está dando a Urias. Não é porque Davi era um bom patrão, não era. Não era porque Davi se importava com a família, não era isso. Não é porque Davi gostava de Urias, aí ele diz assim, eu vou trazer Urias, porque eu gosto dele, eu quero dar uma oportunidade para ele passar uma noite em casa com a esposa dele. Não era isso. Nós sabemos, à luz do que já estudamos até aqui, que o que Davi queria era simplesmente se safar do seu pecado. Ele queria que as coisas fossem diferentes. Ele queria que todo mundo achasse que o filho de Batseba não era dele, era de Urias. Por isso que ele orquestrou, planejou um encontro sexual de Urias com a esposa dele, para no final Davi se safar daquela situação, dos seus erros. E ele queria usar Urias como uma espécie de cobaia. Mas nós estudamos aqui nas aulas passadas, nos cultos passados, que Deus não permitiu que os planos de Davi dessem certo. Deus frustrou os planos do pecado. Agora o que nós precisamos entender, irmão, é que os erros de Davi, eles não justificam os erros de Urias. A culpa de Davi não inocenta a culpa, ou melhor, não inocenta os erros de Urias. Como assim, irmão Marcos? Davi errou, e errou feio, mas não justifica o fato pelo qual Urias também errou. Porque existem pessoas que, por causa dos erros dos outros, elas tentam justificar os seus próprios erros. Alguém pode olhar para esse texto e dizer, mas Urias errou porque Davi errou. Mas, irmãos, não é um efeito dominó. Não é porque um caiu que todos têm que cair. Não é porque um errou que todos têm que errar. Nós não vivemos no efeito dominó. Nós não vivemos na ideia de que porque um caiu eu vou ter que cair também. Não, senhor. Pode cair quem quiser cair. A nossa responsabilidade é crer em Deus e orar a Deus para que a gente permaneça de pé. Porque eu estou vendo muito isso, mas o meio evangélico está corrupto, o meio evangélico está prostituído, o meio evangélico está cheio de escândalos. Sim, mas não é porque o meio evangélico está sendo cheio de escândalos, não é porque tem muita gente caindo que nós temos que usar isso como justificativa para cair também. Os nossos modelos, irmãos, de imitação não deve ser quem cai, o nosso modelo de imitação deve ser quem permanece de pé. O problema é que às vezes nós queremos olhar para pessoas que não têm nada para nos ensinar. Aqui, alguém poderia achar que a culpa de Davi iria inocentar a culpa de Urias. Primeira verdade, ninguém paga pelo erro do outro. Diante de Deus, não. Ninguém paga pelo erro do outro. Nem Davi pagaria pelo erro de Urias, nem Urias pelo erro de Davi, nem Batseba pelo erro de ambos. Diante de Deus, cada um paga pelo seu próprio erro. Amém, meus irmãos? Pode ser casado, pode ser o que for. Ninguém vai pagar pelo erro do outro diante de Deus. Diante de Deus, cada um dará conta de si mesmo. Veja na sua Bíblia essa verdade, deixa marcado aí. Romanos, capítulo 14. Vamos rapidinho. Romanos capítulo 14. Versículos de número 10 a 12. Veja essa verdade. Veja o apóstolo Paulo falando aqui de maneira clara que ninguém paga pelo erro de ninguém diante de Deus. Romanos capítulo 14, verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo,
porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que significa, irmãos? Não adianta tentar justificar o meu erro diante de Deus culpando outros. Não adianta dizer: eu fiz porque fulano fez, eu errei porque a circunstância fez eu errar, ou fulano faltou e por isso que eu tive que fazer. Não, diante de Deus não há como justificar os nossos erros culpando ninguém, porque diante de Deus é eu e Ele somente. Não existe justificativa, irmão. O erro do outro não justifica o meu erro. Errou um, errou o outro, os dois darão conta de si mesmo. Eu acho tão bonito isso que Paulo diz: de si mesmo. Eu não dou conta de ninguém, ninguém dá conta de mim. Lá é eu e o Todo-Poderoso Deus. A gente pode até se justificar diante dos homens: não, eu escorreguei por causa disso. Aí o ser humano pode até dizer: realmente nessa situação é difícil demais. Se nós dissermos isso diante de Deus, Ele olha para a nossa cara e diz assim: a responsabilidade era sua, a vigilância é pessoal. Diante de Deus não tem historinha, irmão. Lembra que eu disse que Deus não é brasileiro? Lembra? Então não tem jeitinho brasileiro com Deus. Ele chuta para o inferno o jeito brasileiro. Ele não quer conversa com isso. O bispo Ambrósio de Milão, ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz, abre aspas: aquele que se acusa a si mesmo quando peca é verdadeiramente justo. Agora, aquele que tenta justificar seu erro, que tenta se exaltar quando erra, é um ímpio descarado. O que ele quer dizer? O verdadeiro justo não é aquele que nunca peca, é isso que ele está dizendo. O verdadeiro justo é aquele que, quando peca, não tenta justificar o pecado, dobra-se diante de Deus arrependido e pede perdão para ser perdoado. Esse é o verdadeiro justo. Cada um de nós vamos dar conta. Então vamos aos erros de Urias, senão eu fico só aqui. Volte para lá. 2 Samuel 11. Já vimos que os erros de Davi não justificam os erros de Urias. Então Davi errou, vai pagar pelos seus erros. Urias errou, vai pagar pelos seus erros também. Tudinho vai pagar. Vamos lá. Os 4 nãos que identificam os erros de Urias. Primeiro não. Não valorizou o que era de maior valor, sua família. Nós temos essas verdades nos versículos 6 a 9, que nós já lemos e não vamos ler de novo. Vocês perceberam, dos versículos 6 a 9, que Davi mandou chamar Urias para dar a oportunidade a ele, para ele ir para casa e ficar com a sua esposa. Qualquer homem, meus irmãos, prestem bem atenção, qualquer homem que está num longo período de guerra, distante de casa, quando ele chega no lugar que ele mora, a primeira coisa que ele pensa em fazer, se ele ama a esposa, é ir na casa dela, sim ou não? A primeira coisa era essa, a primeira coisa que era para Urias ter feito era: eu tenho que ver minha esposa, eu tenho que passar em casa, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que dar um beijo nela, eu tenho que dizer para ela que eu estou vivo, depois eu falo com Davi. Mas ele não fez isso. Ele foi para lá e foi ouvir Davi. Qual o problema de Urias, irmãos? Ele valorizava mais o emprego dele, ele valorizava mais o patrão dele, ele valorizava mais os colegas de trabalho dele do que a esposa dele. Ele não passa em casa, ele não dá satisfação à esposa, ele não diz que chegou vivo, ele quer justificar-se diante do patrão. Estou aqui, patrão, chamou, é o cachorrinho, estrala o dedo que eu venho. Mas e sua mulher? Pouco importa. Urias era o tipo de marido que valorizava tudo, menos a esposa dele. Eu disse que não ia ter glória a Deus nessa série. Eu disse que não ia ter. Ele vem de uma guerra, irmãos, prestem atenção, mas ele prefere agradar o patrão, adulando o patrão, do que agradar a sua esposa. E quantos maridos falam com o patrão como se fosse uma meia de seda?
mas em casa trata a esposa como se ela fosse um animal. Prioridade não é o patrão, irmão, é a esposa. O verdadeiro homem casado, irmãos, não agrada o patrão e desagrada a esposa. Ele agrada a esposa. Mas ele não faz isso, irmãos. Ele adula o patrão, mas não agrada a esposa. Ele vem de uma guerra, não vai para casa, mas vai diretamente conversar com Davi. A ideia de Urias era a seguinte: o que é que meu patrão vai pensar se eu não for falar com ele? Quando na realidade o primeiro pensamento deveria ser: como a minha esposa está esse tempo todo com eu distante. Perceberam? Sim ou não, irmão? Veja que Deus sempre priorizou a família. Deus nunca disse que era para nós priorizarmos o trabalho em detrimento da família, porque tem muita gente, irmãos, priorizando o trabalho em detrimento da família, priorizando os empregos em detrimento da família. Não, eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, eu não estou dizendo que você tem que abandonar o seu emprego, mas eu estou dizendo que o seu emprego não é mais importante do que sua esposa, o seu emprego não é mais importante do que os seus filhos, o seu emprego não é mais importante do que a sua família, porque quando você fica velho, você é demitido, e quem te acolhe é a tua família. Quando você está doente, o patrão nem te visita. Quem está lá é a esposa, chorando com você, derramando lágrimas. E o patrão muitas vezes diz assim: se não voltar em uma semana, quero mais nem saber. É a dura verdade. Veja, Deuteronômio 24. Olha o silêncio. Deuteronômio 24. Veja como Deus tratava a família, irmãos. Deuteronômio 24, versículo de número 5. Olha como era, irmão. Olha a prioridade que Deus dava à família. Obrigado, meu irmão. Quando algum homem tomar uma mulher nova, quando ele se casar, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma, por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Veja o que Deus está dizendo. Deus está priorizando a guerra, irmãos? Sim ou não? Não, Deus está priorizando a família. Casou? Está alistado para a guerra? Estou. Pois bem, isso é Deus falando. Deus diz: eu não quero que você deixe ele ir para a guerra durante um ano. Por que, Deus? Porque eu quero que durante um ano eles vivam as delícias do casamento. Isso era Deus falando, Deus priorizando a família. Aí você diz: mas meu patrão não vai me dar um ano, irmão. Meu patrão não vai me dar nem um feriado muitas vezes. Mas algumas vezes você tem tempo. Algumas vezes você tem feriado. Algumas vezes você tem o domingo. E muitos fazem o quê? Pegam um celular, passam o dia todinho mexendo no celular. Outros pegam um maldito videogame, passam o dia todinho no videogame, e a esposa à mercê. Ninguém dá nem atenção a bichinho. Passa-se o feriado, passa-se o domingo, passa-se o sábado, começa a rotina, tudo de novo. E a esposa não tem, nem conversou, porque não deu. A prioridade, irmãos, ainda é a nossa família, sim ou não? Sim. Deus diz isso. Mas Urias não é assim. Urias errou, irmãos, por questão de prioridade. E errar para com o cuidado, escutem bem isso, errar para com o cuidado para com a minha família, quando eu deixo de ser quem eu deveria ser dentro de casa, quando eu não priorizo a minha família, a Bíblia diz que eu sou pior do que um infiel. Já imaginaram isso, irmão? Isso é para todos nós, irmãos. Quando eu não valorizo a minha família, quando eu não valorizo a minha esposa, quando a minha esposa não me valoriza, quando tudo vem em primeiro lugar, menos eu, porque depois de Deus a prioridade é a família, depois de Deus a prioridade é a esposa, depois de Deus a prioridade é o marido. Quando isso não acontece, a Bíblia diz: os que assim agem pior
do que os infiéis. É 1 Timóteo 5,8, eu não vou nem pedir para você abrir, porque é fácil citar, nós conhecemos muito esse texto. E o texto mostra isso, que quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, da sua família, negou a fé, e é pior que os infiéis. Irmãos, eu não sei se treme em você, mas em mim treme, porque está dizendo, negou a fé, isto é, não tem fé. Não existe crença na vida dele, não existe cristianismo na vida dela. Por quê? Porque em detrimento, ou seja, prejudicando os seus, não cuidando dos seus, não amando a sua casa, não amando sua família, nega a fé. Vocês sabiam que existem pessoas que vivem num ativismo tão grande que não percebe que o tempo está passando e essas pessoas não se conhecem mais dentro de casa? Irmãos, tem que haver um tempo para a família, tem que haver um momento para sair só a família, tem que haver um momento em que o celular não atrapalhe, tem que haver um momento em que seja só o momento da família. Famílias fortes, que não tinham o que nós temos hoje, sobreviviam a muitas dificuldades que hoje muitas famílias não sobreviveriam. Famílias, há um tempo atrás, 20, 40, 50 anos atrás, não tinham o que comer. Era uma quantidade de filho que você olhava assim e dizia, dá um time de futebol. É assim ou não era? 10, 12, 15 numa casa. Aí povo para fazer filho. E os meninos com fome, era um mais velho cuidando do mais novo, porque era pouca mãe para tanto menino. Então os meninos se tornavam mãe e pai dos outros. Às vezes não tinha o que botar no fogo. Às vezes não tinha nada para fazer. E essas famílias sobreviveram, estão casadas até hoje. Qual era o segredo? Tempo para a família. Esses mesmos que eu acabei de citar. Vocês têm avós assim, eu tenho avós assim. Sentava na calçada, sem celular, sem televisão, sem nada, só para sentar e contar histórias da vida. Você vê isso hoje? Eu saio com a minha esposa, irmãos, para um restaurante, eu saio para a minha esposa para comer uma pizza ou alguma coisa, eu vejo casais. Nem para a cara do outro eles olham. Tu vai pedir o quê? Ei, menino, tu vai pedir o quê? Hã? Porque é tudo abestalhado. Hã? Tu vai pedir o quê? Sei não, pede qualquer coisa aí. Shhh. Tu viu isso aqui? Aí o outro vem lá. Tu viu isso aqui? Ou seja, não existe mais convivência, não existe mais diálogo, não existe mais prioridade. O celular se tornou a prioridade dentro de muitas casas, mas em nome de Jesus, essa série está dizendo, Deus através da palavra está dizendo, resgate a prioridade da sua família dentro de casa. Queridos, é a esposa que deveria ser agradada. Urias tinha que ir lá. Vou mexer em coisa aqui, eu não conheço a vida de ninguém não, viu, irmãos? Existem maridos que estão cometendo este erro. Eu vou falar de Batseba também, as irmãs vão logo aguentando aí. Eu vou chegar lá. Vai ter as mulheres também. Mas sempre que eu falar dos erros dos homens, se coloque também na posição, porque não é só o homem que erra não priorizando, a mulher também erra não priorizando. Porque tem mulher que, meu Deus do céu, é uma agonia tão grande para arrumar a casa, que um miserável do marido vem chegando, epa! Ele já, que foi, mulher? Não pise aí com os pés desse jeito, não. Aí pronto, dali ele dá meia volta, é assim ou não é? E não volta mais. Só volta quando a casa sujar. Priorize, irmão. Coisas são passageiras, coisas se estragam, coisas se destroem. Nós temos que valorizar mais pessoa do que coisas. Nós não somos o povo de Gadara, que Jesus expulsou 6.000 demônios de um homem, aí os porcos caiu dentro do lago, aí o povo chegaram para Jesus e disse, vai embora. Por que eu vou embora? Porque o Senhor atrapalhou o nosso comércio. Os nossos porcos, olha, nossos porcos
caíram tudo dentro do mar. O que é que eles estão dizendo para nós, Jesus? O Senhor poderia deixar esse menino cheio do diabo, se o Senhor não tivesse destruído nossos porcos. Valorizavam mais coisas do que pessoas. A filosofia do gadareno. Tem mãe que o menino está brincando, derruba um copo, uma xícara velha, feia, remendada, a bicha quebra, eita, vou lhe dar uma pisa por causa de uma xícara. Não porque foi minha bisavó que deu, nem ela existe mais, irmão. Dirá a xícara. Aí vai bater no menino por causa de uma xícara. Pelo amor de Deus, o que é mais importante? A presença do teu filho ou uma porcaria de uma xícara que tu chega ali e compra outra? Amém, meus irmãos? Mas é assim. Há outros maridos que não cresceram, agradam a maninha, agradam o painha. Eu não estou dizendo que é para desagradar eles, não, mas existem momentos que você tem que desagradar, porque tem hora que a sogra e o sogro são semeadores de contenda. Tomara que aqui não tenha, né? Mas tem uns que são só a graça, irmão. Vai na tua casa não é visitar, não, é procurar confusão. E o cara tem que ser esperto, porque senão entra no jogo. Mas agrada a mãinha, agrada o painho, agrada a igreja, agrada o pastor, agrada o patrão, agrada o colega de trabalho, mas não agrada a esposa. Queridos, veja esse texto, veja aí. O que eu vou dizer para vocês agora, talvez vocês já leram o texto e não perceberam. Veja aí, capítulo 11, 2 Samuel. E a hora está indo embora já. Vocês se livram já de mim, né? Capítulo 11, versículo 8 e 9. Veja isso aqui que você vai ler agora. 2 Samuel 11, versículo 8 e 9. Amém? Depois disse Davi a Urias, ele deu a ordem: desce à tua casa, lava os teus pés. A expressão lava os teus pés é tome um banho e encontre-se sexualmente com sua esposa. Essa é a ideia. E saindo Urias da casa real, veja, logo saiu atrás dele o quê? Uma iguaria do rei. Olhe para cá. Davi disse: vai para a tua casa, lava teus pés, toma um banho, tu está cansado, tu vem da guerra, encontra-se com tua esposa. E aí quando Urias vai, olha que coisa interessante, Davi dá um presente a ele. E o texto bíblico diz que não era um presente de pobre, era uma iguaria do rei. Vocês já pararam para pensar, irmãos? A expressão hebraica aí é macete. E essa expressão macete significa um presente que saiu da mesa do rei. Ei, irmão, não era cuscuz não, viu? O negócio aqui a gente não sabe nem dimensionar como era. Que era bom o negócio. Para você ter uma ideia, essa palavra macete que aparece aqui, ela aparece em Esté 2,18, que é quando o rei Assuero presenteia os convidados da festa de Esté. Então nós estamos falando, irmão, de coisa chique, presente de rico. O que é que Davi está dizendo? Eu estou te dando uma folga, vá para a sua casa, ame sua esposa, e tem mais, não se preocupe com os gastos da comida. Eu vou mandar para você a comida, a iguaria do rei, para você desfrutar com a sua esposa. Se fosse hoje, era como se o presidente da república desse um dia de folga a você e pagasse o hotel, o mais caro que você possa imaginar, com toda a comida grátis. É isso aqui. Sabe o que é que Urias fez? Veja o versículo 9. Veja se não dá raiva de Urias. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Sabe o que é que isso significa? Ele pegou o presente do rei, que era para ele desfrutar com a esposa dele, comer a comida que saiu da mesa do rei com a esposa dele. E sabe o que ele fez? Sentou com os colegas e gastou com os colegas. Vocês ainda acham que Urias era inocente? Urias, no popular, era um babão, um adulador miserável.
O presente não era para ele gastar com os amigos, o presente, irmãos, era para ele gastar com a esposa dele. Era para ele ir para casa e dizer: olha, minha filha, eu ganhei um presente do rei. Sim, nós sabemos os erros de Davi, mas não justifica o erro de Urias. Eu ganhei um presente, o patrão me deu um aumento, não é assim? Nós vamos sair hoje. Mas Urias preferiu gastar o que recebeu com os amigos do que com a esposa. Irmãos, tem muita gente assim. Para os amigos, gasta. Gasto que não tem, né? Com a esposa, não pode. Quero comprar uma sandália, bota um prego. Mas se a do amigo estiver despelando a bandeirinha do Brasil, ele compra outra. A prioridade é a nossa esposa, meus irmãos. É a nossa esposa. Ah, mas manhã está se acabando lá a sandália de manhã. Tem 2 pregos, A da sua esposa está boa? Tá, então dê uma à sua mãe. A da sua esposa está ruim? Tá, então dê primeiro à sua esposa. Mas eu só posso dar ou a minha esposa ou a minha mãe, então dê à sua esposa. A prioridade é essa, e eu vou mostrar na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios 7. Vamos rapidinho. Veja bem. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33. 1 Coríntios 7, 33. Veja a prioridade, irmãos. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a maninha. Está assim? É a mulher. É a manhã não. É a mulher. Estou dizendo que você tem que ser ruim com sua mãe. Não, irmãos. Os seus envolve o pai e a mãe também. Eu estou falando aqui de casos específicos, de pessoas que desprezam sua esposa por causa da sua mãe. Aí cria briga. Não é assim? Não cria? Cria briga com sogra, com nora. Eu amo minha mãe. Amo ela. Mas minha mãe não é nem besta de destratar a baixinha na minha frente. Nem besta. Uma vez, ela deve estar bem assistindo aí. Uma vez ela chegou lá em casa, e tinha umas roupas para lavar lá no muro, e Ana ele já ia lavar. Nós éramos recém-casados. Ela chegou e disse assim: olhe, olhe, essas roupas ali, ó, na pia, vai acontecer que a traça vai comer, que o grilo vai rasgar, que não sei o que, mas lá, tem que lavar. Eu ouvi. Ela deve estar aí assistindo. E eu disse assim: a roupa é minha e dela. Ela botou ali para ela lavar, mãe. Respeito muito a senhora, mas a senhora manda na sua casa, aqui dentro, quem manda é minha esposa. Se o grilo rasgar, a traça comer, eu compro outra, mas aqui dentro quem manda é ela. Nunca mais ela veio dizer como é que a Annelise tem que arrumar a casa. Eu tenho mulher, irmãos. Quem manda na minha casa, na área da cozinha, na área daquilo tudo que faz, é ela. Sim ou não? O irmão foi: não, irmão, você pecou. Não, eu não pequei. Eu coloquei a minha mãe no devido lugar dela. Amo minha mãe, mas na minha casa, com as roupas de lavar, com louça para lavar, com jeito de arrumar a casa, é a Annelise que manda. Porque se eu não tivesse cortado, eu não quero esse sofá aqui, essa televisão está errada aqui, essas roupas não podem ficar assim. Aí começa: ajeita ali do jeito que mãe gosta. É sua esposa que você tem que agradar, não é sua mãe. Aqui, ó. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a esposa. A palavra agradar aí, irmão, é aresco em grego. Significa se submeter aos desejos dela, esforçar-se para agradar ela. Ou seja, o marido deve se esforçar para agradar a sua mulher. Não é para agradar o patrão como Urias fez, não é para agradar o senhor Joabe como Urias fez, não, é para agradar a mulher. Por que Urias fez assim? Porque ele é o tipo de marido que prefere o trabalho em detrimento da esposa. Ele prefere a companhia dos amigos do que a da esposa. E agindo assim, aqui que está o perigo, ele abriu brechas para que a traição ocorresse e o pecado de adultério se estabelecesse.
Às vezes, irmãos, com essas pequenas atitudes, nós podemos abrir uma brecha muito grande para o pecado entrar. Sim ou não, irmãos? Platão conta uma história, o anel de Giges. Eu acho maravilhosa essa história. Platão conta essa história. Conta-se que esse homem vem caminhando, ele é um dos camponeses do rei. E os camponeses do rei estão fazendo uma conspiração para matar o rei. E ele escuta a história, ele é um camponês também, e ele vem passando na volta do campo para casa, e ele encontra no meio do caminho uma ossada, e naquela ossada, naquele esqueleto, havia um anel no dedo do esqueleto, na ossada. Aí ele pega o anel e ele bota no dedo. Quando ele vira um anel, isso é lenda, mito, ele percebe, diz a lenda, que quando ele vira um anel ele fica invisível. E aí o que ele fez? Ele foi até o rei, escutou a conversa quando estava invisível e disse ao rei: olha, rei, estão fazendo uma conspiração para matar o senhor. Eu ouvi tudo. Aí o rei disse: como eu vou saber que você não é um deles? Ele disse: vá até o lugar assim, assim, assim. Quando você chegar lá, você vai ver a conspiração. Se eu estiver mentindo, pode me matar. Mas se eu estiver falando a verdade, me honre. Ele tinha ouvido tudo porque tinha ficado invisível, irmão. Segundo a lenda. O rei foi, prendeu todo mundo e honrou ele. Disse: você tinha razão, vou te honrar. Botou ele como o segundo maior do reino. Só que a rainha era bonita. E ele botou os olhos na rainha. E um dia ele virou o anel, ficou invisível, entrou no quarto da rainha e começou a ouvir, invisível, a conversa da rainha com a serva. Aí a rainha disse assim à sua serva: meu marido não liga para mim, tudo para ele é o reino, tudo para ele é os seus servos, tudo para ele é suas festas, ele não se preocupa comigo. Eu queria que ele me desse um bom dia quando eu acordasse, eu queria que ele me servisse café na cama, eu queria que ele me abraçasse antes de sair de casa, eu queria que ele me desse atenção. E ele invisível lá, ouvindo tudo, o servo do rei, o que ele fez? Saiu do quarto, tornou-se visível de novo e começou a fazer tudo para com a rainha que ela queria que o marido dela fizesse. O que aconteceu, vocês sabem? A rainha se apaixonou por ele, ele matou o rei, tomou o lugar do rei e casou-se com a rainha, porque fez com ela tudo o que o marido devia fazer e não fez. Por que eu contei essa história? Para dizer para os irmãos que se nós não estivermos dispostos a agradar a nossa esposa, nós abrimos brechas para que outros entrem e agradem ela, e o pecado será estabelecido. Segundo ponto, vocês aguentam mais um? Sim ou não? O primeiro erro dele: não valorizou o que tinha de maior valor, a família. Segundo erro: não satisfez a sua esposa sexualmente. Veja o versículo de número 10, 1 Samuel 11. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, versículo 10. Olha aí o segundo não. Eu disse que há 4 nãos que identificam os erros de Urias. O segundo é: não satisfez sua esposa sexualmente. Versículo 10. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel, Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar em minha casa para comer, beber, para me deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Qual foi o segundo erro dele, irmãos? Ele é um marido devedor. Ele não se preocupa em pagar a sua dívida sexual para com a sua esposa. Tem jovens aqui que ainda vão casar. Sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. Sexo depois do casamento, com outra pessoa que não é seu cônjuge, é pecado também. É adultério. É adultério. Agora, não fazer sexo com seu cônjuge no casamento também é pecado, porque é roubo. Vocês sabiam disso, irmãos? Sabiam disso? É roubo.
É roubo. Não pagar, a Bíblia chama de pagar a devida benevolência. Veja, 1 Coríntios 7. Veja aí, ó. Tem alguém com a conta grande aí, irmão? Para pagar? 1 Coríntios capítulo 7. Veja aí. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo de número 3. O marido pague, olha a palavra, pague, apoidomi em grego, que significa pagar, apodidomi. Pague a dívida. O marido pague a mulher. Aí o texto diz, a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher também. Marido e mulher tem que pagar. Aí o irmão disse que era roubo, né, irmão? Aqui, ó, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro. Defraudar aí, a palavra grega apostereu, significa roubar. O casal cristão que não se relaciona sexualmente está roubando um ao outro. É a Bíblia que está dizendo. É ladrão. Pegaram uma escadinha, sexo antes do casamento, fornicação. Falar isso na igreja, irmão? Tem que falar, irmão. Tem que falar, porque não tem ninguém aqui inocente. Porque se a gente não ensinar conforme a Bíblia ensina, a escola ensina de forma errada. Antes do casamento, fornicação. Depois que casou com outra pessoa que não seja a esposa ou o esposo, adultério. E se não fizer no casamento? Roubo. Aqui. Viu como o negócio é pesado, irmãos? Ah, mas eu não sabia disso. Então, procurar saber e não casasse. E não casasse. O que significa isso, irmão Márcio? Significa o seguinte, irmãos, negar o relacionamento íntimo com o cônjuge, que não seja por um motivo maior. Tem questão de doença, se entende. Às vezes o cansaço na mulher, isso dá muito, né? O homem parece que nunca cansa, mas às vezes o cansaço da mulher é grande, e é cansaço de verdade, não é mentira. E cuidado para não cometer 2 pecados, roubar e mentir, né? Que aí complica também. Então, se é doença ou é um caso que não dá, tem que haver uma compreensão. Mas se é só por boniteza, que nem diz minha esposa, é roubo. E Urias fez isso, irmãos. Urias não foi, Urias não pagou, Urias deixou a sua esposa em dívida. Você já parou para pensar por que Batseba nem resistiu o convite de Davi, irmão? Essa mulher o marido dela estava em dívida para com ela, é o segundo erro dele. Agora, irmãos, eu quero terminar isso aqui, eu vou terminar em 3 minutos. Olha as desculpas que Urias usa. Irmão, quando eu li isso aqui, não tem condição não. Olha as desculpas que ele usa para não dormir com sua esposa, para não se relacionar com ela intimamente. Volte lá, 2 Samuel 11. Veja as desculpas. Veja aí, porque sempre tem uma desculpa, né? O problema, irmão, é que aqui quem está usando a desculpa é o homem. Né? Geralmente é a mulher quem vai usar mais, mas aqui é o homem que está usando. Veja. Versículo 11, primeira desculpa. Motivos religiosos. Não posso fazer isso, porque eu estou orando, né? Eu estou me consagrando, eu estou jejuando. Veja, disse Urias, versículo 11, a arca e Israel ficam em tendas. Primeira desculpa dele eu não posso fazer isso porque a arca está lá na guerra. A presença de Deus está na guerra, eu não posso. Ou seja, ele está usando um motivo religioso para justificar a sua incompetência. Irmãos, Deus foi quem criou essa parte do casamento. Nós não podemos usar Deus como desculpa para não fazer, se foi Deus que instituiu. Porque tem gente assim, tem gente usando de motivos religiosos para tentar justificar a falta, a falha. Não! A igreja, o culto, a oração, o jejum, não é para atrapalhar o relacionamento íntimo do casal. É para santificá-lo. Você tem que entender isso, irmão. Paulo diz, só faça isso se for para jejuar e orar. Mas se houver consentimento, se os dois concordarem, se não, Paulo diz, não faça. E ele ainda diz o problema, porque senão Satanás vai tentar vocês pela incontinência. Segunda desculpa, irmão, é sério.
Olha a segunda desculpa. Joabe, versículo 11, meu senhor, eu não posso. Por que, Urias? Porque a arca de Deus está lá na guerra, ou seja, a presença de Deus, motivos religiosos. Segundo, eu não posso fazer isso com minha mulher. Por que, Urias? Porque meu patrão está na guerra. Já viu isso, irmão? Eu não posso ficar com minha esposa sabendo que o coitadinho do meu patrão está lutando. E quem é que quer saber de patrão, irmão? Vocês entenderam? Eu quero saber se o patrão está morrendo. Minha prioridade é minha esposa. Aqui o texto. Aqui. Ele usa a desculpa do patrão. Meu senhor está na guerra. E sabe qual é o problema? Esse mesmo patrão que ele está valorizando, daqui a pouco vai colocar ele na frente da batalha e ele vai morrer por causa dele. Está vendo o problema? Terceira desculpa, senão não dá tempo. Versículo 11. E os servos de meu senhor estão acampados no campo. Agora ele diz, e meus colegas de trabalho? Os bichinhos estão sofrendo. Eu não posso me deitar com meus irmãos. Motivos religiosos. Adulador do patrão. E agora diz, meus colegas de trabalho estão dormindo no meio da rua. Eu não posso fazer isso com minha esposa. Isso tudo aqui é tentar justificar a sua falha, botando a culpa nos outros. Eu não quero saber, irmão, onde é que patrão está, como é que colega de trabalho está. Dentro da minha casa e do meu quarto é eu e a minha esposa, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu e a minha esposa, os princípios bíblicos e a presença de Deus abençoando. Acabou essa conversa. Eu vai ficar preocupado. Vai tomar um banho, meu filho? Não, porque eu estou aqui pensando no meu colega de trabalho. A esposa vai dizer, eu quero é que ele se lasque, eu não estou nem aí para ele. Se ligue. O que importa não é o que as pessoas vão pensar, irmão. E sim, o que é que o nosso cônjuge está pensando. Eu quero terminar isso dizendo isso para os irmãos. Às vezes nós ficamos preocupados com o que o outro está pensando, com o que o patrão está pensando, com o que o colega de trabalho está pensando, com o que o irmão da igreja está pensando, com o que a irmã da igreja está pensando. E a gente esquece de se preocupar com quem verdadeiramente importa. O que é que a minha esposa está pensando disso? Porque aqui é só o momento que a gente passa junto, é assim ou não é? Mas o dilema é dentro de casa. Quero terminar dizendo isso, aí não terminei esse ponto aqui não. Eu não sei se quinta-feira será eu, mas se for a gente continua. Queridos, nós vimos dois erros aqui pesados. Primeiro, não valorizou o que era de maior valor, sua família. Segundo, não satisfez a sua esposa sexualmente, que é o dever do marido, é o dever dele. E por causa disso, aconteceu o problema que a gente viu aqui nessa família. Se a gente não vigiar, irmão, pode ser crente, cheio do fogo, do azeite, do que for, se não vigiar, cai. Que Deus sustente-nos pela sua graça e pela sua misericórdia, e nos dê consciência do que é ser um verdadeiro marido cristão. Fique de pé. Os outros erros, eu disse que era 4 não, só para os irmãos ficar curiosos. O primeiro é não valorizou o que era de maior valor à família. Não satisfez sua esposa sexualmente, é o segundo. Não rejeitou a bebida alcoólica, versículo 12 e 13. E não se preocupou em se despedir de sua esposa antes de partir, versículo 14 a 17. Falta não. É amargo, mas é bom, irmão. Vamos orar.